Olá, está começando o Café Filosófico, um programa que leva a você um momento de reflexão. Hoje eu converso com Pablo Ranieri, aluno do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais. Bem-vindo, Pablo. Obrigado, professor, é um privilégio para mim. Bom, a ideia é a gente conversar um pouco sobre os teus estudos, suas pesquisas, e você se desenvolve a partir de uma análise dos grafites em Natal, não é isso? Isso, dentro de uma perspectiva da paisagem, né? Tendo a paisagem como o conceito que vai nortear isso, a pesquisa. Fala um pouquinho sobre esse conceito de paisagem, como é que isso se entra, você é geógrafo de formação, não é? Como é que ao longo do século XX esse conceito foi sofrendo modificações, aproximações, né? Roupagens novas? Isso, a paisagem é um conceito muito caro, muito importante, né, da geografia, que dentro de uma perspectiva cultural, ela se insere ali no início do século XX, né, com Carl Sauer, né, da Escola de Berkeley, dentro de uma perspectiva que ele vai chamar de morfologia da paisagem, né, que de cunho basicamente positivista, né, vai tomar a paisagem como o resultado material da cultura, né, das diversidades culturais. Então a paisagem nesse primeiro momento da geografia cultural tradicional, né, é considerado dentro dessa perspectiva mais materialista no sentido da cultura, né, inserida na paisagem. A paisagem seria um fruto dessa cultura, né? Da maneira como o homem lida e vai construindo o seu mundo. Os objetos, né, os diferentes objetos espalhados no espaço. Inclusive aí, digamos assim, a paisagem rural também faria parte disso? Faria porque ela compõe um quadro, né, de objetos e características materiais que a definem, né? Então, nesse sentido, nesse aspecto, seria dentro da morfologia espacial, morfologia da paisagem, perdão, ela também se caracterizaria. Se pensar assim, a paisagem como fruto da cultura, caberia pensar uma paisagem natural, por exemplo? Sim, também. Também porque aí o que importa vai importar não só os objetos, quando a gente fala, não só da ação do homem, né? Mas também pode tomar o clima, a vegetação, a paisagem no sentido mais abrangente, né? E aí no segundo momento, né, a partir ali mais da década de 60, 70, né, você tem, depois desses estudos, que nesse período houve a inserção de estudos muito quantitativos, né? E você tem a inserção de uma perspectiva mais humanista, né? na abordagem da geografia cultural. Que aí ela é mais antropocêntrica, né? Ela tenta resgatar o homem, né, como elemento principal, né, para se pensar na paisagem, né? E aí ela de cunho mais fenomenologista, né, existencialista, ela vai tentar trazer o homem no sentido de reconhecê-lo como um agente que vai pensar, né, a forma como a paisagem reverbera nele, né? E aí você vai ter estudos de percepção da paisagem, né? Percepção ambiental, perdão. A ideia da paisagem, pensando ela assim, é como se o homem começasse com a modernidade a construir uma imagem de mundo, e uma imagem tal que o próprio homem não se insere dentro desse quadro, talvez agora, quando você aponta que os estudos a partir dos anos 60, 70, com essa transformação na perspectiva da paisagem, é como se fosse uma resposta histórica que tentasse inserir o homem dentro dessa paisagem, dentro dessa imagem de mundo, né? Recuperando algo, quer dizer, o homem não é tão sujeito assim dessa paisagem. Isso. Nesse caso, vai levantar a questão mais da subjetividade, né? Do caráter simbólico da paisagem, né? E de como isso vai, e como isso introjeta no sujeito, né, e vai contribuir para que ele tenha uma percepção diferenciada, né, de acordo com o seu filtro, vamos dizer assim, né, perceptivo. Essa transformação dos anos 60 deve-se a uma influência da fenomenologia ou do existencialismo? De quem a gente está falando aqui como emblemas desse pensamento fenomenológico, por um lado, existencialista? Que autores você conhece, você pode citar aqui para a gente se situar um pouco? Na geografia, né, você tem
o Futuan, né, o Lowenthal, né, o Edward Helf, né, que são autores que trazem essa discussão da percepção ambiental, né, na geografia, nessa perspectiva humanista da geografia, né. Então, são esses autores, né. A figura de Heidegger como alguém que faz repensar um pouco o lugar desse sujeito, ele desconstrói o sujeito moderno, né, o próprio estruturalismo francês também. Seria nessa perspectiva que esses autores da geografia começam a repensar o lugar, o conceito de paisagem. O próprio Sartre também vai contribuir, né, na questão do ser agindo, né, e existindo, enfim. Ou seja, pensando o homem nessa estrutura de realização, né, onde esse ser no mundo que você indica não é uma opção, senão um modo mesmo de realização de cada um de nós, né? Nós já sempre estamos no mundo, nos relacionamos com as pessoas, com os objetos, com a paisagem. Exato. É isso. Exatamente. Certo. E nos anos 80 isso sofre uma nova transformação. Exato, você vai ter o surgimento, vamos dizer assim, da nova geografia cultural, né, denominada assim, né, que aí já vai tomar a paisagem, né, pensando dentro de um contexto histórico, vamos supor, na medida em que ela é desenvolvida dentro de uma perspectiva materialista, né, de dialética, né, então você tem esse novo paradigma da paisagem como, simbolicamente, como um elemento que você pode tomar por pares, por exemplo, a paisagem dominante, uma paisagem alternativa, né, que são elementos que vão nortear, né, esses estudos da nova geografia cultural. Haja vista também se pensar a paisagem, nesse momento agora, a paisagem como um texto, né, um texto que precisa ser lido, um texto que é imbuído de intertextualidade. Enfim, então, para se compreender a paisagem nesse momento, é preciso atrelá-la, né, articular os elementos da paisagem com esse contexto maior, né? Por exemplo, pensando, por exemplo, no capitalismo, a paisagem ela vai possuir formas e imagens, vamos dizer assim, que se aderem, né, ao capitalismo, por exemplo, né, tomando como esse modo de produção atual. Então, nesse sentido, por exemplo, o grafite, dentro dessa perspectiva, seria uma paisagem alternativa, vamos supor. Entendi. Então, você quer dizer que a paisagem, por ser fruto da cultura, aquilo que nos é familiar, aquilo que de algum modo é o tempo todo publicizado, quer dizer, algo que já não nos espanta, né? É como paisagem, assim, a paisagem instaura de certa forma um país, né? É um país com o qual a gente está acostumado, é um país que conhece, que tem seus signos, né? Seu jeito de ser, essa ginga própria de cada lugar, né? E claro, quando a gente pensa que isso está atrelado também, ou participa de um sistema financeiro, no caso um sistema capitalista, isso também indica que as paisagens é o que provoca que, mesmo estando em Natal, ou estando... Uma uniformização, né, ou estandardização, vamos dizer, da paisagem. Isso, a gente não... Se você se perde num shopping center aqui, ou num shopping no Rio de Janeiro, ou lá em Cuiabá, você não vai saber onde está, de fato, né? Exato. Porque é tudo a mesma coisa. E muito em função dessa própria conjuntura contribuir para que a pichação, por exemplo, seja tomada numa perspectiva do crime, né, da sujeira, né, porque se pensarmos, por exemplo, o Lajedo de Soledade, as runas anglo-saxônicas, os signos egípcios, então são todos signos que hoje em dia têm um valor histórico, um valor social e tudo. Então, eu acho muitas vezes precipitado tomar, por exemplo, a pichação, e eu não estou querendo ser advogado do diabo, mas tomá-la apenas nessa perspectiva. Por exemplo, por que não tentar entender o que é isso? O que está por trás, vamos dizer assim, né? Quais elementos socioespaciais contribuem para que isso exista, né? Porque, em grande medida, o que vemos hoje são os governantes, por exemplo, claro, né?
eles cobrirem, né, com tinta cinza, então eles preferem apagar isso, né? E, de certa forma, hoje em Natal, por exemplo, há um movimento da própria prefeitura, por exemplo, nesse período de Copa, utilizar o grafite como objeto desse que teve agora aqui na Roberto Freire, né? No canteiro, pegaram o canteiro e botaram várias placas com arte de vários artistas daqui da Potiguar e tal. E tem uma arte lá de stencil, né? Que é de arte de rua, né? De um grafiteiro muito atuante em Natal, o Pedro Ivo. Mas é como se eles aceitassem o grafite, né? E quando eu digo grafite, eu digo qualquer manifestação que seja de rua, e aí existem várias denominações, eles aceitam quando essa expressão ela é tomada e ela é estandardizada, né? Ela é realizada dentro de normas técnicas e enfim. Eu sinto que você tem uma preocupação, primeiro, em salvar o que se chama grafite, né? Não apenas com um ato de vandalismo, ou de uma provocação barata, de pichar a casa do outro e tal. Isso. O próprio nome tem origem latina, né? E a gente encontra volumes e volumes, por exemplo, em Pompeia, né? De grafites que falam mal de fulano, que o outro é corrupto, que o outro é um agiota, que aquela mulher não presta e tal. Então é uma coisa que na nossa tradição sempre existiu. Isso. E o que você está apontando agora, que pode se dar ao contrário também, né? Não aceitando essas condições, vamos dizer assim, rebeldes e anárquicas dessas manifestações grafiteiras, essa domesticação do grafite, que é o que a prefeitura fez no caso desse... Exato. Mas é interessante pensar porque até que ponto isso contribui ou é prejudicial, porque se pensarmos, por exemplo, na Irlanda do Norte, aquele fenômeno que ocorreu e que ainda ocorre, né, na verdade, aquela disputa entre os cristãos e os protestantes e essa disputa ela reverberar naquela produção imensa de murais, fantástico assim. Então, quer dizer, o grafite como uma ação simbólica de luta religiosa, política, então... Não apenas como arte na rua, arte de rua, não, justamente. Como tem um viés político muito forte, você está mostrando aqui, né? Essa paisagem particular que dá ao indivíduo essa capacidade de expressão e de poder criar seu mundo, né? E que numa perspectiva da percepção, por exemplo, que o Ifutuan vai trazer, por exemplo, murais na Irlanda que você tem alguns, como é que eu posso dizer, soldados do IRA, né, e tal, e apontando armas, assim, e uma coisa, quando você vê, você de certa forma tem uma reação aquilo provoca um sentimento a quem está passando por ali, né? Se for um católico que vê um mural protestante, uma arma apontada, enfim, isso reverbera no sujeito, na percepção, né? Da paisagem. O caso da Irlanda é muito específico, pelo que você está falando, né? O caso da Irlanda é bem específico e até nos anos desses até estavam pensando em acabar com isso, em cobrir, porque rememora, né, traz à tona essas questões que eram muito, muito fortes mesmo, de imagens que traziam xingamentos, que traziam à tona questões de violência, né? E por ser de rua, também esse tipo de manifestação, os grafites, estão expostos a serem realmente pintados por cima, né? Justo. A Prefeitura do Rio andou pintando, né, certas expressões que o Gentileza tinha deixado, né? Agora parece que resgataram e vão guardar algumas pilastras, né? Quer dizer, a Prefeitura também parece entender muitas vezes que essas pichações, não são pichações, são grafites, e com isso a gente está pensando algo, né? Algo mais específico para dizer o que é um grafite, não é uma pichação. Exato, e que dizem sobre a cidade, né? Que podem dialogar com o transeunte, cabe termos uma visão um pouco mais sensível, né? Como o próprio Leminski, ele vai ter essa visão sensível, né? Vai dizer que o grafite, de certa forma, pode ser visto como um grito, né? Um grito de quem não é ouvido, de quem não é reconhecido, de quem não é visto, de quem não tem voz, né? Muitas vezes. É um grito numa cidade que cada vez aprisiona mais um indivíduo, né? Ele se sente cada vez mais
não pertencendo, então muitas vezes o grafite, a manifestação... Como é que é isso, não pertencendo? Não pertencendo, por exemplo... Você vê excluído da escrita, dos meios de comunicação, mas seria isso? Não, mais no sentido de que, quando a gente toma, por exemplo, a pichação aqui em Natal, em São Paulo, em várias outras grandes capitais, e eu estou falando de pichação, de certa forma, né, você pode tomar essa manifestação como uma forma dele, né, desse sujeito, querer escrever na cidade para se inscrever nela, né? Ter um reconhecimento, né? Por exemplo, há quem faça isso numa perspectiva de ter um reconhecimento no colégio, por exemplo, ou no seu bairro, e isso vai ampliando, né? Na medida em que ele, por exemplo, quando vai ocorrer uma gravação na rua e atrás no muro tem uma pichação dele, ele, poxa, sou eu lá, então... Ou uma gravação de um filme, de uma novela, né? Justo, exatamente. E que há uma disputa muito grande, assim, sobretudo em Natal, quando eu estava pesquisando, via muito a publicidade ilegal, né? E mesmo sendo ilegal, mas várias grandes empresas se fazendo uso dela, né? De pintando muros e muitas vezes cobrindo grafites muito interessantes para colocar a marca da empresa, para fazer uma publicidade dela, mas que dura pouco, assim, porque eles vêm e tem vários casos, eles cobrem e ainda deixam uma mensagem, né, ó, se você cobrir, a gente cobra, né, a gente vem aqui depois e cobra o nosso espaço. Há uma disputa, né, e nesse sentido da territorialidade é interessante porque perpassa por uma dimensão da própria identidade, né? Muitas vezes identidade regional. Em Natal, por exemplo, há quem deixe pichações, que piche e tal, sempre fazendo menção à sua região, né? À sua zona. Sou da Zona Sul, sou da Zona Oeste, e reiterando isso, né? E é outro caráter muito interessante. Aqui em Natal, como é que é isso? Onde é que a gente encontra mais grafites? A gente passa pela rua, vê alguma coisa, mas você deve ter mapeado isso, né? Tem. Eu fiz alguns aqui, mapas. Parnamirim, onde é que há mais militância nesse sentido? E essas disputas? Dentro da perspectiva cartográfica que eu fiz, eu meio que fiz uma distinção topológica, né, baseada na morfologia do espaço, e tipológica, né, nos tipos de expressão de arte de rua, de grafite. Então, por exemplo... Morfológica e tipológica. Isso, morfológica e tipológica. Porque, por exemplo, quando... Em Natal, foi engraçado porque na minha pesquisa eu consegui, com o estudo do grafite, perceber vários espaços abandonados, ruínas e áreas e edifícios, muitas vezes até antigos e tal, e abandonados, e esses edifícios ficavam a caráter para os artistas, né? Então, morfologicamente, os espaços em ruínas, vamos dizer assim, eles se mostram... São mais procurados. Isso. Muitas vezes o grafite contribui até para expor, né? Para dar visibilidade a determinados lugares, né? Esse aspecto da visibilidade é muito interessante. Mas fala que ruínas de fábrica, galpões, casas, tudo isso? Isso, tudo isso. Ruínas de fábrica, espaços abandonados. E a parte tipológica, então? Agora seria entender... Porque a morfológica você fala com relação às construções que acabam sendo alvo, né? Isso. Desses grafites. E esses grafites acabam dando visibilidade a elas, né? Certo. O outro seria aquela que é vinculada ao perigo, né? Que eles desenvolvem no sentido de pichar ou de se expressar em lugares de difícil acesso. Ou de maior segurança. De maior segurança, exato. Que também tem esse lado. Isso faz parte dessas formas diferentes aí. Exato. E no caso de Natal, especificamente, tem um lado particular que envolve as torcidas organizadas, né, dos times daqui, né, o ABC e o América, né, a gente tem duas torcidas organizadas aí que desempenham um papel interessante no quesito da pichação, de articular territórios, Quem é que picha mais? O pessoal do América ou do ABC? Aí eu não... É equivalente. É equivalente. É equivalente,
O que importa, né, é deles, porque eles têm uns comandos, né? Então eles, em determinados lugares da cidade, eles picham ó, aqui é o nosso território e tal, tem cuidado a andar por aqui, que aqui a gente domina, vamos dizer, né? Esse seria outro aspecto, né? Mas em Natal tá ocorrendo muita a procura por essa expressão de arte, né, para serem feitos murais, né? Isso tá no Brasil, no mundo todo, né? Tá mudando um pouco, né? Estão valorizando bastante o grafite. Você tem vários expoentes até no Brasil, né? Que como a gente falou no início, né? Tá ocorrendo de certa forma uma apropriação, né? Uma tentativa de torná-la domesticação da arte, né? Você diz assim que a maioria, como é que a gente pode entender os grafites? Eles têm um caráter político de manifestações e expressões contra um status quo, contra a prefeitura, contra o governo, ou é apenas essa coisa territorial do indivíduo, de colocar a marca dele num lugar mais alto? Você tem isso pensado, algum esquema? Como é que você tem? Eu diria que é uma conjuntura meio desses elementos, né? Porque tanto pode ser visto como uma expressão de contestação, mas também pode ser visto como uma forma de lazer também, né? Deles terem isso como vamos se juntar e vamos pichar, enfim. Mas, por exemplo, eu acredito que em São Paulo, os pichadores, eles têm uma conotação política um pouco mais, não diria mais forte, mas um pouco mais presente, talvez pela dimensão da cidade, talvez contribua. Porque eu viajei por algumas capitais do Nordeste e de fato há uma diferença quando a dimensão da cidade, de certa forma, contribui no sentido pelo menos da quantidade, por exemplo, da pichação. Grandes cidades como Recife, Fortaleza, Natal também, mas você percebe ao sair nas ruas essa quantidade, né? Eu ia perguntar se os grafiteiros, você pensa em São Paulo, você pensa que com uma cidade tão grande, né, tem uma periferia tão densa, se o grafiteiro vem da periferia, por já se sentir-se fora, né? Seria uma tentativa de inserir-se, como Justo. Você dizia agora há pouco. E aqui em Natal você vê diferenças, né? Pelo menos nas capitais do Nordeste você vê que é diferente em função da densidade. É um dos elementos, né? É um dos fatores, eu diria. É um dos fatores, mas tem as suas peculiaridades, né? Como eu falei da própria questão das torcidas, que também tem um papel nisso. Esses movimentos políticos que a gente assistiu nos últimos anos aqui, né? Justamente, né? A revolta do Busão, por exemplo, essas coisas. Isso, exato. Que nesse período muito forte ali na Salgado Filho, né? Na BR ali, muitas pichações fazendo menção à tarifa e tudo, né? A própria prefeita, enfim. Muito bem, quer dizer, em Natal então tem seus grafiteiros, né? E é só andar pelas ruas e perceber, né, o que esse pessoal tá fazendo e, Exato. De certa forma, abrir mão, né, renunciar a esse preconceito que a própria mídia e o sistema vem colocando contra isso, né? Exato. E repensar esse processo de domesticação, né, desse instrumento que é o grafite. Né? Pensar o grafite na paisagem para além do que ele está expondo, né? Porque como eu falei, ele pode trazer e articular elementos que sejam territoriais, identitários. Então, ter uma sensibilidade de ver isso, de enxergar isso na paisagem. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, Pablo. Obrigado pela tua presença e para falar um pouco de algo tão atual e tão presente na cidade que a gente vive. Eu conversei com o Pablo Ranieri, que nos fala sobre a paisagem nas manifestações de grafite de Natal. Obrigado, até a próxima. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.